Olá, estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar do canal Viver Brasil. Lembrando que nós estamos no canal 9 ou no 527 da Claro Net TV e também estaremos no YouTube. E hoje o tema é sobre oncologia. E agora nesse momento, assim, a gente tem um desafio muito grande depois de um diagnóstico de um câncer, né? Vamos falar bem claro, para vocês não terem dúvida. E depois a gente parte para o tratamento. Paulo, quais são os desafios hoje para quem recebe um diagnóstico e vai encarar esse tratamento de algum câncer? Então, primeiro que a gente entender, né, que o câncer é uma doença tão complexa e heterogênea, e o tratamento também é complexo e heterogêneo. Então, existem várias modalidades de tratamento que são administrados de acordo com o perfil do tumor, do paciente, da condição clínica e a indicação de acordo com cada situação mesmo. E a doença em si, ela traz para a gente também sintomas, né? E às vezes é difícil identificar que é sintoma da doença ou é sintoma do efeitos colaterais do tratamento, por exemplo. São tratamentos de fato pesados, exigem muito do paciente, dos familiares, né? Um acompanhamento muito restrito com o médico e pode trazer sintomas, né? Primeiro, a queda do cabelo, né? Que é realmente bem impactante, né? Não são todos os tumores que causam isso. Algumas quimioterapias, né, dependendo do tipo que faz cair, e realmente lidar com isso é realmente muito impactante para todos nós, né? Mas sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia, febre, né, porque a nossa imunidade pode ficar alterada ao longo desse processo, então identificar precocemente sinal de febre, de ir ao hospital para avaliar se precisa tomar algum antibiótico, alguma situação dessa, a gente tem que combater dessa forma que a gente vai lidando. Mas a boa notícia é que à medida que o tratamento foi avançando, as formas de lidar com o tratamento também foi melhorando bastante. Então nós temos hoje em dia terapia de suporte. Então a gente muitas vezes faz um tipo de quimioterapia e já usa uma medicação para prevenir aquele efeito colateral que seria esperado de uma alta frequência, por exemplo. Então a gente tem caminhado bastante. Então muitos pacientes chegam para eu vou fazer quimioterapia, eu vou ficar acamado, eu vou ficar mal, né? E eu realmente falo isso, né? Não, pelo contrário, a gente tem hoje muitos recursos para lidar com isso. Tem que realmente começar, né, de um ponto de partida mesmo e ir atrás. E nós temos exemplos de muitas pessoas que continuam trabalhando, continuam muito próximo da sua rotina mesmo, né? E a gente tem que inspirar nesses casos mesmo. E você tinha comentado no bloco anterior, né, que às vezes é uma virada de página, a vida do paciente muda muito para o lado bom da história depois que vem um diagnóstico, um tratamento oncológico. E a gente sempre lembra do tratamento oncológico relacionado a essa história de quimioterapia, queda de cabelo e terminalidade. E hoje a gente tem muito mais tratamentos combinados, né, Cristina? Assim, além da quimioterapia, às vezes a indicação de um tratamento cirúrgico e outros medicamentos, novas drogas, né, para tratar determinado tipo de câncer. Como que está essas novas drogas, cenário Brasil? Bom, a oncologia, ela avança como a medicina a passos largos e eu começo a explicar para o meu paciente o desafio do tratamento, ele começa com a nomenclatura e entender qual que é a doença. Então eu explico para o meu paciente que a gente tem o tumor, ele vai ter um nome, um sobrenome, um RG, uma data de nascimento, um CPF e a gente precisa de todas essas informações para a gente saber exatamente qual é a doença que a gente está tratando, qual que é o estadiamento, qual que é o estado de saúde do paciente, quais que são as expectativas, né, para a gente delinear o tratamento. A gente conta com no meu contexto, eu estou inserida na medicina privada, na rede Mater Dei de saúde, e as modalidades de tratamento que a gente tem, graças a Deus, né, nesse contexto, infelizmente não são todas as pessoas que têm acesso a isso tudo, a gente pode equiparar os mesmos tratamentos que a gente faz fora do país, então na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, em grandes centros. E a gente incorporou nesses últimos anos, além da quimioterapia, né, tem novos regimes de quimioterapia, novos medicamentos surgindo, mas para mim a grande conquista dos últimos anos foi a imunoterapia. O que é isso, Cristina? O que é imunoterapia? Como que funciona isso? Para quem? Por quê? Onde essa história chega? Eu sou uma entusiasta da imunoterapia. E eu vim como Paulo, a gente veio de um cenário antes de existir a imunoterapia, né, eu terminei minha residência de oncologia em 2012, então antes ainda da incorporação da imunoterapia na prática clínica, e a gente vem surgindo essa modalidade. Então, o que é a imunoterapia? Érica, para você ter o surgimento de um tumor, você precisa de ter uma célula que ficou alterada, é uma mutação ou mais de uma mutação, em que a célula ela perde a capacidade de morrer e ela vai se dividindo e forma o tumor.
O seu sistema imunológico, ele é capaz de identificar que a célula tem essa mutação. Mas o que acontece é que o sistema imunológico não consegue ir lá e destruir essa célula. A célula tumoral, ela adquire capacidades de evadir, de fugir ali do sistema imunológico ou de inibir o sistema imunológico. E a imunoterapia, ela vem contrapondo isso. Ela fortalece o seu sistema imunológico para que o seu sistema imunológico combata as células do tumor. E isso é tão disruptivo e genial que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2018. Tamanha genialidade dessa descoberta. Então, vários tumores a gente trata com imunoterapia, vários tumores a gente trata com uma combinação de químio com imuno ou droga-alvo com imunoterapia. E é muito gratificante e a gente fica muito entusiasmado de poder oferecer isso para os nossos pacientes. A imunoterapia levou uma mudança de paradigma e alguns pacientes com doença metastática têm tido uma remissão da doença ou, às vezes, uma cura da doença. Então, esse é o tamanho do impacto da imunoterapia. Outros tantos têm benefícios de poderem ficar sem químio e com uma imuno, com perfil. O que traz uma qualidade de vida absurda, né? Exatamente. Então, a imunoterapia tem efeitos colaterais, claro, né? Que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas em termos de tolerabilidade, ela é muito melhor tolerada do que uma quimioterapia. Então, a gente consegue deixar os pacientes em remissão. Hoje, antes de vir para cá, eu liberei uma paciente que teve um câncer de rim metastático para vários locais, pulmão, fígado, adrenal, linfonodos, e hoje ela está em remissão completa. Tem 4 anos que ela faz imunoterapia, ela não tem nenhum foco de doença. E a gente até nesse cenário, a gente em alguns casos pode até interromper a imunoterapia, porque esses pacientes, a imensa maioria deles vai ficar curado. Você vê como que de fato brilha os olhos, preenche o coração. Então você usou termos que são completamente terminais, câncer metastático, avançado, sem possibilidade de uma paciente que está recebendo alta hospitalar, né, com alguma perspectiva. Então, estar aqui falando disso e desmistificar essa história de fase final de vida, de câncer é igual à morte, é fundamental, né? É quase que um abraço, né? Ouvir isso. Por isso que o olhinho da gente brilha mesmo, né? Essa medicina que a gente faz e consegue executar. A gente tem algumas limitações, às vezes, do serviço que está, da região, né? Falando em Brasil, um país muito heterogêneo, mas quando a gente tem a oportunidade de levar isso para o paciente, de fato, preenche, né? A gente fala assim, essa medicina aqui está valendo a pena, né, Cristina? É o que faz nosso esforço, né, recompensar. É quando a gente vê realmente que a gente está levando uma qualidade de vida para o paciente. E nem sempre a gente consegue transformar a doença numa forma assim de controle. Muitos pacientes a gente não, né, mesmo tendo acesso, muitos pacientes não vão responder, mas a gente sente uma gratificação muito grande de a gente levar qualidade de vida, quando a gente consegue fazer um feito dessa magnitude, né, de um doente que fica com uma doença que entra em remissão, nem se fala, mas a gente também tem que saber ter gratidão e nos preencher também com outros feitos que a gente, né, consegue com os pacientes, né? Seja uma alta, por exemplo, a gente está vindo aqui Semana Santa, uma alta para o paciente passar a Semana Santa em casa. O aniversário, né? Às vezes eles têm uma expectativa de passar o aniversário em casa, comemorar. Pequenas conquistas para a gente são muito grandes e muito gratificantes, né? Porque senão vocês vão pensar que a nossa vida se resume aos pacientes que a gente consegue curar ou entrar em remissão. Eu sempre falo com meus pacientes que às vezes o processo é mais importante do que o desfecho. É como que você vai passar por esse processo. Ô Paulo, nós estamos falando aqui de tratamento, tecnologia. Como que você vê comparação mesmo, Brasil, Estados Unidos, muita gente às vezes quer ir para fora fazer algum tratamento, você acha que a gente ainda está, a gente pode equiparar, a gente está aquém, a gente está além, como que a gente está nessa régua de tratamento oncológico? Excelente pergunta, porque hoje em dia, né, o conhecimento ele é muito disseminado, né? Então, todo ano, vou dar um exemplo, a gente tem um congresso, o principal congresso de oncologia, e eu lá naquele congresso, assistindo ao vivo, né, a apresentação, e eu já estava, né, no meu celular, chegando para mim o artigo publicado
as apresentações dos colegas que nem estavam lá comigo, já mandando também, discutindo sobre muito aquilo. rápido, né? Então é muito globalizado o conhecimento, sabe? Então, assim, e o acesso também, que são realmente modalidades de tratamento que exigem muito, né? Que realmente trazem, né, um movimento financeiro muito grande. Então é muito bem disseminado as coisas, sabe? E também a gente está diante de... Então, acredito que a gente está muito próximo, né, desse contexto mesmo. E daquelas situações específicas, né, que tem alguma coisa diferente, que pode acrescentar em algum outro local, mesmo aqui no Brasil mesmo, né? Assim, às vezes tem um grupo que está fazendo tal estudo, está fazendo tem tal experiência, a gente trocar essas informações e compartilhar isso com o paciente. Mas o que é interessante também, né, a gente falar sempre de todos os avanços que teve na oncologia, a gente avançou no sentido de entender que o tumor não é o mesmo para todas as pessoas, né? O tumor, a gente chama disso heterogeneidade tumoral. E a gente precisa de praticar uma oncologia personalizada. Então, a gente tem que tratar o paciente de acordo com a sua necessidade. Então, a imunoterapia, né, assim como os avanços da oncologia, são muito marcantes, muito importantes, impactantes, mas existem a indicação específica em cada caso. É como se fosse um trabalhador, né, mexendo com várias ferramentas e ele sabe usar com precisão cada momento que vai precisar daquilo, né? E é o que, né, a nossa arte, né, de praticar, né, a oncologia, né, Cristina? Individualizar. Exatamente, né? Individualização é muito importante. Então, muitas vezes o paciente fala, mas a minha vizinha teve câncer de mama, o cabelo dela caiu e eu tenho câncer de mama, nem precisei fazer quimioterapia. É exatamente isso, porque são doenças diferentes e que bom que a gente está conseguindo reconhecer essas diferenças, né, assim, mesmo todas tendo o nome aí, né, de câncer, né, Cristina? E a Cristina falou muito bem, identidade, CPF, né, esses são os detalhes aí que vão fazer toda a diferença. Cristina, você comentou um pouquinho sobre essa questão dos sintomas, né, quando o paciente está no processo do tratamento. Como que o paciente lida com esses sintomas durante o tratamento? Porque o paciente acredita na melhora, mas ele vive um processo ali, às vezes de limitação, de sintomas, que atrapalham um pouco a qualidade de vida, mas com o objetivo de tratar, de resolver e muitas vezes de cura. Como que você lida com essa questão dos sintomas, dos efeitos colaterais do tratamento mesmo em si? Bom, a primeira coisa é que o paciente tem que entender exatamente o processo que ele está inserido. Então, eu vejo muito, Paulo Henrique deve ver isso também, alguns pacientes estão brigando com o diagnóstico e às vezes isso é mais difícil ainda em relação aos efeitos colaterais. Então, eu faço muita questão de explicar por que você vai fazer esse tratamento, qual que é o objetivo, qual que é a duração, quais efeitos colaterais que são esperados, para que a gente não encare a quimioterapia como um inimigo, como muitos pacientes encaram isso como um inimigo. E a quimioterapia é para te ajudar. Então, vamos tentar entender os efeitos colaterais e aceitar, né? Então, acho que a primeira coisa é mentalmente a gente aceitar e não brigar contra o diagnóstico, contra a doença. E é um trabalho mental, psicológico que a gente tem que fazer com os pacientes. E aí eu tenho sempre uma conversa com os pacientes de quais são os efeitos que são praticamente universais, que quase todos os pacientes vão ter em maior ou menor grau. Então, e trabalhar cada um deles, né? Então, por exemplo, em relação à inapetência, alteração do paladar, todos eles vão ter em maior ou menor grau, uma duração limitada, 3, 5 dias. Então, respeitar mesmo o limite do seu corpo, com alimentos que sejam mais fáceis de digerir, por exemplo, eu sempre oriento. Muitas vezes a gente precisa encaminhar para o nutrólogo, para o nutricionista, para ter uma certeza de uma composição mais adequada alimentar. A náusea, a gente dispõe de medicamentos muito potentes, combinação de medicamentos, então isso é muito importante, o paciente estar aderido. Hoje mesmo eu comecei uma quimioterapia para uma paciente, eu passo uma lista de medicamentos. E a primeira coisa que eu falo, você tem que acreditar em mim, porque parece até exagero você usar todas essas combinações, tem um sentido, por que elas estão ali. Então, um controle, né, que passa ali pela parte medicamentosa. Um sintoma que é universal é a fadiga, cansaço. E a fadiga é muito interessante, Érica, porque o que é melhor indicado para combater a fadiga é a atividade física. E o paciente fadigado não quer fazer. Aí o paciente fala assim, não, Cristina, você não está entendendo, eu estou com muita fadiga, você está me mandando fazer atividade física? Estou. Por quê? Porque tem estudos que comprovam que a atividade física, eles reduzem fadiga, reduz náusea, reduz depressão, ou seja, melhora a tolerância do tratamento. E aí, quando a gente fala em atividade física, não é que você faz, aqui eu faço, né, 30 minutos na esteira, 10 repetições, 15 repetições, não. Pode ser tão pouco quanto 5 minutos, 1 ou 2 vezes ao dia. Mas a rotina, né?
a consistência, a constância. E às vezes são assim, 3 repetições já são suficientes para o paciente oncológico. Então a gente procura sempre, eu faço muita questão, porque a questão da atividade física para mim é uma questão obrigatória que está relacionada à qualidade de vida e está relacionada à saúde, independente de você estar ou não em tratamento. Então é importante a gente passar isso para o paciente, porque nós somos uma fonte de informação muito, muito, muito importante. E direcionar para os profissionais que vão ser os responsáveis pelo segmento desses pacientes. Então eu penso que os efeitos colaterais, a gente tem de novo, na nossa realidade, né, de medicina privada, a gente tem uma gama grande de profissionais, cardiologistas nós temos vários, endócrino, como eu disse, nutricionista, nutrólogo, para poder ter todo esse aparato, né, para o paciente não estar sozinho nessa. E a cardiologia avançou tanto junto com a oncologia que agora tem a cardio-oncologia, uma especialidade para acompanhar os pacientes cardiológicos em acompanhamento com a oncologia, né? Eu digo que é essencial, né, porque os impactos, né, no sistema cardiovascular são muitos, né, e muito potencial de dano, né, e ter uma especialidade dessa com esse olhar tão atento, isso contribui muito para a nossa conduta, né? Apesar das dificuldades, se a gente entender isso como um tratamento, como um processo, e a gente tem muitos casos de sucesso, passam por esse processo que é difícil, igual você falou, você tem que acreditar em mim, né? E às vezes o paciente não está acreditando que vai precisar de tanto remédio para poder controlar e minimizar os efeitos daquele processo até que ele alcança um objetivo. A gente teve vários casos, até casos inspiradores na mídia, de pessoas que conseguiram voltar à rotina, ao trabalho. A gente tem a história grandiosa da Ana Maria Braga, da Ana Furtado, né? Casos que a pessoa passa pelo processo, claro, com dificuldade, mas que depois alcança bons resultados, né, Paulo? Sim, com certeza. Então, hoje em dia, né, a gente vê na mídia, né, várias inspirações para tudo na nossa vida, né? E a questão também de como lidar com o câncer, também a gente tem realmente pessoas muito inspiradoras mesmo. Claro que detalhes, né, a gente não vai saber, até porque são situações muito particulares deles, mas o que é divulgado na mídia, muito que os pacientes comentam com a gente também, a gente vê como que é importante ter essa imagem. Primeiro, para a gente entender que nós somos seres humanos frágeis, né? A Cristina colocou exatamente isso. Qual o fator de risco para o câncer? A gente estar vivo, né? Porque todos nós podemos ter câncer algum dia. E então a gente vê que essas pessoas também são como nós, né? Próximas, né? Por mais que elas estão na mídia, em grandes canais de comunicação, elas também são seres humanos e têm, estão sujeitas a doenças, e o câncer é uma delas. E realmente elas inspiram mudando esse foco, porque vão situações como essa, mudando tirando essa associação de câncer com morte, né? São pessoas que estão próximas da sua rotina do dia a dia, são pessoas que conseguem produzir, né? Ser feliz, né? A gente tem a rede social hoje para levar tanta informação e algumas pessoas compartilham, né, o dia a dia, como que é estar na quimioterapia, compartilham as dificuldades, os efeitos colaterais e também compartilham a inspiração, né? O ano passado a gente teve a participação da Camila Campos, até no mês de conscientização do Outubro Rosa, gravando aqui no canal. E para quem não sabe, o Paulo é um médico assistente da Camila. A Camila compartilhou um pouco da história dela, como que foi essa jornada, esse processo, e ela compartilha também a questão da fé nesse processo. A gente comentou aqui sobre a presença do familiar, a gente sabe que o esposo dela, o Léo, anda lado a lado, a gente vê os dois juntos ali no hospital quando eles estão juntos, e o Paulo que acompanha a Camila também de perto. Paulo, não tem como a gente deixar de lembrar da Camila Campos nesse processo todo do tratamento oncológico, né? Ah, sem dúvida. Ela é um exemplo, né, pra gente de enfrentamento, de enfrentar uma jornada tão difícil, e foi um momento tão desafiador, o diagnóstico, a situação dela específica, né? A gente já sabe que é um desafio para todo mundo, e na situação dela, né, mais ainda. E é tão interessante ela abrir isso, né, né, nas suas redes sociais. Ela mostrar, né, o desafio ali do momento final da gestação e um diagnóstico inesperado, numa fase que quem é mãe sabe que a expectativa é muito diferente da que ela viveu, e a superação dela naquele momento que foi assim extraordinária, inspiradora. A Camila virou um modelo, assim, uma referência, eu tenho certeza, para muita gente que passa por uma situação tão parecida quanto a dela, né, Paulo? Sim, eu fico feliz de ela estar, né, divulgando isso e estar aqui presente também com a gente no programa, né? E ela foi situação assim, né? A gente já sabe que esse desafio que é o diagnóstico de câncer, e coisa que a gente não conversa muito, existe diagnóstico de câncer em pacientes gestantes, né? E a gente vê que
assim como está acontecendo em pacientes mais jovens, né, o câncer, também situações especiais que é a gestação. Então, primeira coisa, né, a paciente já está tão fragilizada, né, tão emocionalmente alterada, né, pelo esse momento tão único dela, né, tão voltada para o feto, o desenvolvimento fetal e da criança, né, e se preparando para ser mãe com todos os desafios, e vem um diagnóstico desse que muda tanto a vida da gente, né. E eu lembro até hoje, foi um dia assim que eu falo que o nosso encontro com o paciente realmente é transformador. E o dela realmente foi muito transformador nesse sentido, deles ter me chamado, né, para acompanhar num momento de tanto sofrimento, de tanta dor. Né, ela não tinha nem posição para ficar. Né, e sim, a gente vê pacientes, mais de 50% dos pacientes com câncer têm dor. E a situação dela foi muito desafiadora, porque foi uma dor muito incapacitante mesmo. Né, e assim, e logo quando ela descobriu a dor, a gente descobriu que tinha então algum processo neoplásico invadindo os ossos dela, e logo me chamaram, a gente já foi para o diagnóstico do câncer. Você já conheceu ela no processo do diagnóstico, foi. Né, Paulo? Eu não conhecia, né, assim, eu acompanho pouco essas questões aí de mídia, né, também muito menos de esporte, mas eu, né, quando eu fui, né, para atendê-la, como assim como outros pacientes, realmente assim, isso chamou muita atenção, como foi marcante, né, uma gestante com o diagnóstico de câncer numa fase realmente não mais inicial, né, já com metástase. E com tantos desafios, tanto medo, tanta angústia, a questão do diagnóstico, nós conversamos aqui, como que é difícil a gente conversar com o paciente sobre o diagnóstico, e ela, né, no fim das contas, ela que nos ensinou, né, ela que nos mostrou esse diagnóstico, porque a gente, né, fez, né, a biópsia, fechamos tudo, e como fomos conversar com ela, né, diante da família, uma família muito bonita, e todos com muita fé, né, e a nossa conversa começou isso, entendendo, olha, Camila, me chamaram aqui, eu sou da oncologia, a gente viu que nessa alteração nos seus ossos, fizemos uma biópsia, o que você imagina que está acontecendo, e logo ela já falou, né? Assim, ela já tinha... A gente vê a Camila como uma inspiração de administração de emoções, né? A emoção que ela estava vivendo da gestação, depois a dificuldade do diagnóstico, os efeitos colaterais, e ela administrando e compartilhando isso, né? É muito bonito. Muito, né? E vocês entenderem assim, né? Na quimioterapia, todo mundo fica associando, eu vou passar muito mal, eu vou ter muito efeito, talvez não vou dar conta, né? E mesmo situação especial que é a gestação, que a gente tem que ter o pensamento também no feto que está se desenvolvendo. E a labilidade emocional da gestante muito. E o pós-parto, né? E foi possível de uma forma realmente transformadora, e esse é um exemplo para todos nós mesmos, né? Assim, e eu falo que ela tem um objetivo, uma missão social, né? De propagar a questão do diagnóstico. Ela fala muito isso mesmo, fala. Né? A gente conversa muito sobre isso. Estar passando por isso, né? Eu falo assim, né? Assim, a gente não tem talvez tanta noção da magnitude, como que alcança, né? O que você divulga, o que você fala, né? Uma dúvida que você responde de um seguidor. E a gente vê, né, às vezes eu vou caminhando, né, encontro com alguém que me pergunta, que quer, às vezes ninguém sabe que sou eu o médico dela, né, às vezes a pessoa nem sabe e pergunta, ô Paulo, tem o caso da Camila, né, ela falou tal coisa, como que é isso? Às vezes nem sabe que eu sou o médico que está por trás disso, né, eu fico feliz de saber que eu prefiro ficar mais em off mesmo, mas eu fico feliz de ver que ela está transformando, né, trazendo conhecimento para as pessoas, trazendo essa mudança cultural que é tão necessária. E mostrando que o câncer, definitivamente não é sentença de morte dela, trouxe vida, né, para ela, para outras pessoas, para as pessoas que ela inspira, né, casos como o dela, eu vejo assim que às vezes as pessoas têm vontade de encostar para pegar um pouco dessa vibração da Camila mesmo, Sim. Da fé que ela tem, e a gente conversou muito sobre isso, né, a questão da família, da fé nesse processo do tratamento, né, Cristina? Ô, Érica, e o exemplo da Camila é tão bonito, né? O Paulo conduz de forma tão brilhante o caso dela, mas a gente todo mundo torce, né, por ela. A oncologia toda se comoveu quando ela teve o diagnóstico num momento tão peculiar, e ela pegou a parte mais crítica e transformou isso na força dela. Então, e sem dúvida, ela se esforça muito para poder manter realmente esse otimismo, e isso é muito admirável, porque é o que ela passa para as pessoas. Então, tanto a Camila quanto essas outras celebridades que a gente falou, ao se exporem mesmo, ao mostrarem o diagnóstico, né, mostrarem a sua força, mostrarem que sim, acontece com qualquer um. Eu brinco às vezes com meus pacientes quando eles estão muito resistentes em relação ao diagnóstico de câncer, e eu brinco assim, olha, mas você não é mais especial que o seu vizinho, porque o seu vizinho pode ter câncer e ele te conta e tá tudo bem, mas a gente não é mais especial que ninguém, então todo mundo pode ter,
todo mundo está sujeito a isso. E na hora que a gente expõe a nossa vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo a nossa força e a nossa disposição de dar a volta por cima e de fazer diferente, é o que a gente vê de exemplo dessas pessoas e é o que a gente mira, né, nas dificuldades. Então são pessoas de suma importância porque elas ditam exemplo. Na hora que a gente tem uma dificuldade, a gente pensa, por exemplo, no que uma paciente como a Camila passa. Nossa dificuldade, a gente põe até isso em perspectiva, né? Será que o meu problema não chega nem perto? Então, por isso que a oncologia torna a gente melhor cada dia que passa. Revisão de conceitos e revisão dos problemas, né? E dentro de um mundo hoje em que você abre a rede social, tá todo mundo lindo, com organização de tempo impecável, pele, corpo, tudo bonito, e aí a Camila vem, assim como a gente tem também outra celebridade que está compartilhando esse processo do tratamento, que é a Preta Gil, assim como a Camila, compartilhar as fases do tratamento, e eu tenho certeza que, assim como ela, vê-las nos acolhe outras pessoas também. Então, divulgar isso, né, é muito bonito da parte delas e inspira muita gente, né? Muito. E eu vou trazer aqui de novo a questão do acompanhamento, né, familiar, né, do caso do marido, né? E são exemplos diferentes, né? Assim, que a gente veio divulgando, eu tô falando porque eu sei que elas falam isso, né? Então, a Camila tem esse acompanhamento tão transformador, que é do marido e da família, né, em geral, e dos membros da igreja também, que dão um suporte muito bom para ela, que, mesmo em oração, às vezes distantes, ainda está tão próximo dela e está em corrente de oração. Como que isso é transformador? Ela fez correntes, né, assim, de oração e de fé, e que certamente fez muita diferença. O Léo é marcante, né? Os dois juntos no hospital, eles se encontram com as consultas, todos os dias, ela internada ou fora do hospital, eu estava com ela, assim. E eu falo muito isso, tem que cuidar de você também, né? Porque às vezes o cuidador precisa de cuidado. Exato. E ele encontra nela, nessa corrente, nessa jornada dela, a inspiração para a vida dele também. Então isso é muito marcante. E o caso da Preta Gil, que você falou, ela foi abandonada, parece, né? Pelo marido durante o diagnóstico, assim, logo após o diagnóstico. O outro contraste da história, né? E a gente vê muito isso, né? Muito. Abandono frente a um diagnóstico mais difícil. Muito. Né? E o câncer também traz repercussões na autoimagem. Então, são pacientes, né, que cai o cabelo, às vezes vai fazer uma cirurgia que pode ser esteticamente, né, tão mutilante. A Preta Gil colocou uma colostomia, né? Então já está trabalhando com essa questão da autoimagem e ainda por cima, né, tem uma fragilidade de relacionamento, né, escancarado nesse momento. E pacientes que não são nem celebridades, a gente vê no dia a dia, né? Às vezes o marido vai uma ou duas, depois que o marido não tem visto ele mais. É porque a jornada de fato ela é muito difícil, né? Número de consultas, exames, um dia que está mais indisposto por efeito colateral, a jornada ela é muito difícil. E ter pessoas junto para poder sustentar e levantar auxilia muito, né? E a gente vê muitos pacientes, aliás, a maioria dos pacientes, infelizmente, tem um abandono do parceiro. Isso é muito triste, a gente vê muito isso em oncologia e como é diferente o homem e a mulher. Então, as mulheres, as esposas dos pacientes oncológicos, elas estão sempre presentes. Às vezes a ex-mulher vem para cuidar do marido e o contrário é mais complicado, mas isso é verdade. Então a gente tem que nós como mulheres, a gente precisa mesmo se fortalecer, porque nem sempre a gente pode ter uma bênção como a Camila tem, um apoio, né, do companheiro dela, tão presente, tão amoroso e tão suportivo. Mas muitas pacientes, aliás, a maioria das pacientes mulheres são abandonadas durante o tratamento oncológico. Então, isso é uma realidade muito triste e como é importante você, né, que conhece algum paciente, ter esse cuidado, né, de acompanhar, porque o suporte social não precisa ser só pelo companheiro, pode ser pelos amigos, familiares. O vizinho, né, você sabe que a pessoa está passando pelo processo de você não precisa ir visitá-lo e aprofundar no tratamento o que está acontecendo, mas dar um abraço, né, dar uma acolhida, isso é muito importante. E tocar nesse ponto é importantíssimo, porque a questão do câncer mostra para a gente múltiplas faces que a gente tem que enfrentar, né? A questão nossa orgânica, a questão do nosso apoio familiar, nossa rede, também a questão social, né? Muitos pacientes têm impacto econômico também, porque deixam de trabalhar, a gente sabe que muitas vezes aquela renda que ele vai ter depois, né, da licença, né, é uma renda que não consegue às vezes manter, né, como ele estava mantendo a renda familiar
antes do adoecimento, a questão também psicológico e da fé mesmo também. Isso tudo traz para a gente vulnerabilidades que a gente tem que enfrentar no dia a dia mesmo. Né? Ter o apoio, ter o familiar, alguém por perto, sempre vai dar levantar de alguma forma. E é igual eu falei, não precisa de você ir visitar alguém, mandar uma lembrança, não precisa aprofundar no tratamento, porque isso às vezes é desconfortável para o paciente. Sim. Não é todo mundo que quer falar sobre o que está passando, né? O que está fazendo. Vai fazer químio, tem outra sessão? Mas não é isso que interessa. O que interessa é estar junto, apoiar, acolher, né, Cristina? Porque cada um tem uma forma de lidar com o diagnóstico, com a diversidade. Uns colocam no Instagram e outros querem se recolher. Mas é importante, você que conhece algum paciente que está passando por isso, ter a sensibilidade de mandar uma mensagem, perguntar. E aí é sensibilidade, não é curiosidade. Isso. Né? De mandar uma mensagem e perguntar, né? O que você precisa? Eu estou disponível, eu posso te levar. Manda uma flor, toma um café, manda um chocolate, né? Manda uma mensagem. E tomar muito cuidado com os comentários. Eu tive recentemente uma paciente que foi para a igreja e numa comunidade ali que ela frequenta, uma das pessoas perguntou para ela, mas você deve ter feito alguma coisa para merecer esse diagnóstico. E isso foi de tal maneira... Julgamento. E quando a gente está fragilizado, a gente recebe umas colocações como essas de uma forma muito impactante. Porque uma coisa é a gente estar forte, estar vivendo a nossa vida e alguém faz um comentário, né, inadequado, negativo. Então a gente, né, muitas vezes leva isso aí, nem leva isso em consideração, mas o paciente está muito frágil. Então a gente tem que se cercar de toda forma de cuidado, como a gente leva uma fala nossa, como que isso pode derrubar uma pessoa ou como isso pode levantar uma pessoa. Então o poder da nossa fala pode ser tanto para elevar quanto para reduzir assim, a capacidade, né, da pessoa ali de lidar com aquilo. Então, as pessoas têm que ter também muito cuidado, lidar com o momento que, como o Paulo falou, ele é multicamadas ali, né? O problema envolve inúmeras... E cada um vai lidar. Uns vão expor um pouco mais e outros vão retrair. O que eu falo muito, que a sensibilidade vem, às vezes não é verbal, né? Assim, é um olhar que você vai perceber o que o paciente está passando ou como que ele quer que você se coloque, né? É um toque, né? Fazer presente de várias formas, de oração, de estar presente, né, acompanhando nas visitas ao médico, levar alguma coisa. Perguntar se está precisando de alguma coisa, né? Ao invés de perguntar o que você está fazendo no tratamento, você está precisando de alguma coisa. Como posso ajudar? Isso é muito importante. E assim, tá ruim mesmo, mas eu tô aqui com você, tá péssimo, é ruim mesmo esse momento que você está passando, não é bom, né? Ninguém chega entusiasmado, né? Mas precisa passar por isso, então vamos em frente, né? Não vamos tornar isso pior do que já é. Vamos de mão dadas, igual o Léo e a Camila. Né? Eles ficam de mão dadas e juntos o tempo todo no tratamento, né? Que delícia de bate-papo, hein? Ficaria mais tempo aqui falando com vocês. Queria agradecer a presença do Paulo, a presença da Cristina, agradecer todos que estão envolvidos nesses tratamentos oncológicos, que são muito difíceis. E lembrando que nós estamos no canal 9, no canal 527 da Claro Net TV. Hoje o tema foi sobre oncologia, com casos inspiradores. Falamos de prevenção, de tratamento, de diagnóstico, de casos de sucesso, casos de insucesso, que faz parte da vida. E um abraço para todos.